Você já deve ter ouvido falar do transistor, como ele é fundamental para o seu computador funcionar, que o tamanho dele vem diminuindo a cada ano e que com isso a gente consegue fazer máquinas cada vez mais potentes. Mas você já parou para pensar no que esse transistor faz? Quer dizer, do jeito que a gente fala, faz parecer que a gente quer colocar vários deles lá dentro de qualquer forma. Mas será que é bem assim? Bom, para descobrir isso a gente primeiro precisa saber o que é o transistor. O transistor funciona de uma forma muito parecida com o interruptor que você tem em casa, que a gente pode ligar e desligar, fazer a eletricidade passar e fazer, por exemplo, uma lâmpada acender. A diferença é que ao invés de usar os dedos para ligar ou desligar o transistor, a gente usa eletricidade. O transistor em si é esse dispositivo aqui. Ele tem essas três perninhas, cada uma com um nome: a base, o coletor e o emissor. Acontece que se a gente aplica uma corrente elétrica na base, a gente permite que uma corrente elétrica maior passe do coletor para o emissor. Esse circuito aqui mostra exatamente isso. Se a gente apertar o botão, a gente passa a corrente coletor para o emissor e acende o LED. E se a gente for criativo, a gente faz um circuito que faz o oposto. Esse aqui inverte o sinal de entrada e apaga o LED quando a gente aperta o botão. O transistor então deixa a gente controlar os estados do nosso computador. Ligado, desligado, com corrente ou sem corrente, 1 ou 0. E a gente pode tirar proveito disso. Um exemplo do que a gente pode fazer com essa propriedade dos transistores são circuitos de comparação. E vale pontuar agora que se o transistor estiver ligado, a gente fala que ele está em 1. E se ele estiver desligado, a gente fala que ele está em 0. E sim, esses são os 1s e 0s que a gente tanto fala de computadores. Enfim, voltando para o circuito de comparação. Se a gente conectar esses transistores em série dessa forma, a gente tem um circuito que só acende o LED se os dois estiverem em 1. Se a gente liga eles em paralelo, o circuito liga o LED se pelo menos um dos dois estiver em 1. Esses circuitos também são muito conhecidos. Eles são chamados de portas lógicas. E esses dois aqui correspondem à porta AND, e à porta OR, ou. Mas existem várias outras delas, todas montadas com transistores, e todas fazem comparação de dois sinais parecidos com essa. E todas possuem seus próprios símbolos e uma dessas tabelas, que se chama tabela verdade, que fala pra gente a relação de entrada e saída de cada porta. Mas beleza, a gente consegue comparar dois sinais elétricos. Mas e daí? O que isso tem a ver com computadores? Na verdade, tudo, porque essas portas lógicas constituem circuitos elétricos que a gente chama de circuitos lógicos, ou circuitos digitais. Esses circuitos digitais podem fazer qualquer função que o seu computador consegue realizar. Eles podem ser usados para fazer operações matemáticas com números binários, controlar quais sinais vão para qual parte do seu computador, armazenar informação para depois. As possibilidades são infinitas. Mas se você abrir o seu computador, você provavelmente não vai achar vários desses transistores. Por quê? Porque na realidade a gente precisa de vários desses circuitos e, consequentemente, de transistores para realizar as tarefas complexas que o seu computador faz hoje em dia. Pensa bem, quantos 1s e 0s são precisos para poder mostrar o seu jogo favorito na sua tela? E por causa dessa quantidade, eles precisam ser pequenos, microscópicos. Esse é o tamanho deles comparado com o glóbulo vermelho. Para você ter uma ideia, alguns processadores i7 da Intel chegam a ter 8 bilhões de transistores lá dentro. E isso é só em uma CPU. O fato é que eles precisam ser pequenos para que a gente possa ter muitos deles e aumentar o poder de processamento das nossas máquinas. Enfim, é isso que os transistores fazem. Eles são peças fundamentais de sistemas mais complexos que conseguem operar, armazenar e controlar zeros e uns dentro do seu computador. Espero que tenham gostado e tenham entendido um pouquinho mais do que o transistor faz dentro do seu computador.